2 Coríntios 7, versículo 10, você precisa de ajuda dos obreiros para abrir a sua Bíblia aí, é importante que você deixe gravado, registrado na sua Bíblia, peça orientação, peça apoio aos obreiros para poder, viu, obreiros, por favor, apoie aí no manuseio da palavra, dá um sinal se você tiver alguma dificuldade para encontrar. Diz assim, ó: a tristeza segundo Deus, diga comigo, não produz remorso. Diga comigo, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo, diga comigo, produz morte. Nós sempre falamos que arrependimento e remorso são coisas distintas. Há uma diferença. No dicionário não, biblicamente tem. Arrependimento leva à mudança, o arrependimento leva à salvação, o remorso leva à morte. O remorso faz com que a pessoa sinta, que a pessoa chore, que a pessoa lamente, que a pessoa sinta dor, mas não muda. Arrependimento gera a tristeza segundo Deus, não produz remorso. Tem tristeza, mas que leva a uma mudança. Tá claro isso ou não? Sim ou não? Eu me arrependi, houve mudança. Quer saber se teve arrependimento ou remorso? Vê se a mudança aconteceu. Se não aconteceu, foi só remorso. Nada mais do que remorso. Não muda. E o pior que o remorso faz com que se torne repetitivo. E vai chegar um momento que a pessoa já não sente mais. É como eu sempre brinco, né? O pecado, quando praticado a primeira vez, ele gera dor, muita dor. Mas se a pessoa vai e pratica novamente, já não sente a mesma dor. E se ele vai e repete novamente, já não sente mais da mesma forma. E pode chegar ao ponto já de não sentir absolutamente nada. E já se acostumou. Aí o caso é grave. Que aí a pessoa, ele já faz como se fosse a coisa mais normal do mundo. Está entendendo ou não? Sim ou não? Isso aí cai dentro daquela piadinha que a gente faz, que eu conto, que eu brinco com você, do sujeito que caiu no tonel de cachaça. Lembra ou não? Quem lembra? Quem não lembra? Quem não sabe? Levanta a mão, por favor. Quem não sabe? Então é como o cara que estava caminhando, escorregou e caiu dentro do tonel de cachaça. Quando ele caiu dentro do tonel de cachaça, ele caiu e ele afogou. Quando ele afogou, ele deu aquele pulo para cima assim, buscou o ar e falou assim: socorro! Gritou, mas no desespero mesmo. E aí ele afundou de novo, aí ele levantou e de novo e falou assim: socorro! Quando ele afundou na terceira vez, ele já levantou e pulou e falou: uhul! Acabou, já virou festa, já se acostumou. Antes era dor, era desespero, agora, entendeu? Está entendendo ou não? Então, isso é seríssimo, passa por favor. Diga comigo: rasguem o coração e não as vestes. Que é aquelas, antigamente as pessoas, por que o Senhor fala sobre isso em Joel? Porque quando Israel queria mostrar que estava arrependido, rasgava as vestes, se jogava no chão, cobria a cabeça de pó. E o Senhor falava: rasga o coração, não as vestes. Isso aí não é arrependimento não. Quero o coração rasgado. Porque isso vocês fazem continuamente. Parece que sentir, parece que estão arrependidos. Não, é só rasgando vestes e não coração.
Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Obadias 1:3, a soberba do teu coração, diga comigo, te enganou. A soberba, o orgulho do teu coração te enganou. Pode passar. Agora aqui é um ponto seríssimo. Esse ponto aqui eu quero que você trate com muita seriedade. Diga comigo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só Deus. Só Deus. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sofre de uma doença incurável. Por isso, se você não quiser cair numa fria, destruir a tua vida, não vá pelo teu coração, vá pela palavra. Nunca tome decisões pelo teu coração, mas sim pela palavra. Porque a pessoa que ele é movido pelo coração, ele é movido por emoção, porque lembre-se que coração é a sede da mente. Se a mente dessa pessoa não for a mente de Cristo, não foi moldada a mente de Cristo, a mente dela vai ser a mente do mundo, a mente dos pais, a mente dos amigos, a mente de alguém, e não a mente de Cristo. E aí, as escolhas da pessoa serão sempre escolhas erradas, que vai colocá-la em fria. A pessoa tem que estar atenta. Se tem algo que nós devemos estar atentos, é o que está acontecendo dentro de nós em sentimentos. Quais são os sentimentos que estão dentro de você? Às vezes a pessoa é enganada por um sentimento que parece amor e não é. É muito comum a gente ver isso na área sentimental. Não é verdade? Lembre, não existe um número enorme de pessoas que diz que casou por amor porque o coração mandou e depois separou. E aí, quem mandou então? O coração que mandou casar, o coração mandou separar. Está vendo como é que o coração é um negócio complicado? O coração mandou casar, agora o coração mandou separar. E muitos já sabem, né, que foi enganado pelo coração. Foi enganado pelas emoções. Então, eu preciso estar atento com os sentimentos, com os desejos, aquele sentimento que vai brotando no meu coração, aquela raiva, aquela amargura, aquela paixão, aquela atração, aquela sedução. Eu preciso confrontar com a palavra. Porque se o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença, só Deus conhece, você não conhece teu coração. Eu conheço meu coração. Não, querido, ninguém conhece. Nós falamos essa semana, uma pessoa se conhece quando ela conhece a Cristo. Ela se conhece quando ela conhece a Cristo. Quando ela conhece a Cristo, ela passa a se conhecer. Se ela não conhece a Cristo, ela não se conhece. Ela não sabe nem quem ela é. Ela sabe de alguns sentimentos que estão dentro dela. Porque somente a palavra realmente é que nos esquadrinha e que revela realmente quem somos. E aí, eu preciso estar atento com aquilo que está acontecendo dentro do meu coração. Porque se eu for movido, dirigido pelo meu coração, ele vai me colocar em fria. Ele vai me colocar em fria. Ele vai me causar problemas. Ele vai me causar dor. Por isso, não seja dirigido pelo seu coração, seja dirigido pela palavra. Diga, eu não serei dirigido pelo meu coração, e sim pela palavra. É a maneira que você tem de não errar. E quando você é dirigido pela palavra, você tomou suas decisões em cima da palavra, você tem um aval de Deus.
quando você toma pelo seu coração, você não tem o aval de Deus, que é aquela frase que o que ele não começou, ele não é obrigado a terminar. O que não foi ele que começou, ele não vai terminar. Ele termina o que ele começou. Amém? Amém, pessoal? Enganoso, e aí vamos para todas as áreas das nossas vidas, né? Que nós não podemos errar. Vamos para todas as áreas. Se enganoso é o coração, eu preciso analisar cada ponto da minha vida. Eu preciso analisar cada área da minha vida. Porque, pode prestar atenção que a cada momento nós estamos vivendo um assédio, ou a cada momento nós estamos vivendo uma guerra, em alguma área de nossas vidas. Você sai do financeiro, você vai para o conjugal, sai do conjugal, vai para a saúde. Cada hora a gente está enfrentando uma guerra. Há momentos que você está numa guerra interna, você está em conflitos, você está numa insatisfação muito grande. Nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo. E mais do que atentos a saber o que fazer. Porque o pior de tudo são as pessoas, é o que eu disse, né? Você já prestou atenção? Tem pessoas que ele tem um problema de saúde, vai no médico, o médico fala assim para ele: ó, teu problema é esse, é grave. E se você não cuidar, é sério, você vai morrer. E a pessoa trata como se fosse uma coisa besta. Ignora, não é verdade? Outro dia, falando para mim de uma pessoa, que ela estava na igreja, estavam conversando e falaram assim: morreu, bispo. Eu falei: você está brincando? Morreu. Mas morreu do quê? Câncer no pulmão. E o que era? Fumo. Foi, já, primeiro vem a palavra, né? A palavra vem. Você liberta. Isso não é bom para você, não é bom para a saúde, não é bom para o teu espiritual, não é bom. Depois vem o problema, o médico fala: você precisa parar de fumar. A pessoa não para. Trata com brincadeira ou com irresponsabilidade. O que espera? Não tem outro resultado, vai ser esse. Amém? Só que na vida espiritual, tem muita gente tratando a vida espiritual da mesma forma. Não basta saber o que fazer, eu preciso fazer, eu preciso colocar em prática, senão não funciona. O diferencial de uma pessoa para outra é conseguir colocar em prática aquilo que tem sido orientado, aquilo que tem sido ensinada. Se eu preciso fazer, eu vou fazer. Se eu preciso fazer, eu vou fazer. E é o grande problema. Você já prestou atenção de vez em quando? Você quer fazer, mas fica amarrado. Você sabe o que é certo, mas você fica amarrado. Você sabe o que você tem que fazer, mas o diabo consegue te amarrar completamente. E você não consegue fazer as coisas certas, a escolha certa que vai trazer bom resultado à sua vida. Você vê que coisa maligna. Precisa se levantar. Precisa se levantar com força. Não, eu não vou continuar nessa estagnação. Eu não vou continuar nesse mesmo nível. Não vou permitir que isso me amarre. E se levante. Nós sabemos o que nós precisamos fazer para que as coisas funcionem. Sempre confrontando os sentimentos. Espera aí, esse sentimento, essa insatisfação, não, esses pensamentos, não, essa mágoa, não, essa miquinha que está nascendo, não, eu não aceito, está repreendido, não vou alimentar isso. Enganoso é o coração. Cuidado, quanta gente está sendo enganado pelo coração. E pior, enganado pelo coração, muitas vezes, não só dela, mas como de outro, que vai buscar conselho em lugar errado, e aí recebe direção errada, conselho errado. E pior do que a pessoa fazer a escolha errada pelo seu coração, é fazer pelo coração do outro, né? Aí é pior ainda, não é verdade? Entrou numa fria porque ainda foi pelo coração do outro. O outro não tem para ele e ela segue a direção daquilo que não tem nem para ele. Diga comigo: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas. Eu sou o Senhor que sonda o coração. Enganoso é o coração, mas eu sou o Senhor que sonda.
Eu sondo, eu examino a mente para recompensar. Grava essa palavra, diga comigo. Para recompensar de acordo com a sua conduta. Tem que ter obras. Por isso que a pessoa que diz assim, Deus sabe o que está no meu coração, sabe mesmo. Sabe? E a conduta não interessa coração, interessa, é claro que o sem discernimento. Hoje, uma pessoa que tem discernimento, juridicamente, uma pessoa que tem discernimento é punida de uma forma. A que não tem discernimento é punida de outra forma, mas ambos são punidos. Sabia disso, né? Sabe ou não sabe? Uma pessoa com alto nível de entendimento, ele é punido de uma forma. Uma pessoa com baixo nível de entendimento, ele é punido da mesma maneira, mas de outra forma, né? Quando eu digo da mesma maneira, ele tem a punição, a correção, mas de outra forma. Então, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta e de acordo com suas obras. Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem, diga comigo, sofrerão vergonha. Olha isso. Todos que te abandonarem, sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti, terão os seus nomes escritos no pó. Outra tradução diz na areia. Diga comigo, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Gente, quando nós falamos, eu comecei falando assim, né? Seria muito fácil quando eu cito as pessoas que criam umas coisas com propósito comercial. Tem aqueles que são bem intencionados e aqueles que não. A palavra realmente ela é poderosa, ela tem poder. Mas quando eu cito coisas como essa que me enviaram, até esqueci o nome que eles estão usando, da receita, né, para que você atraia para a tua vida tudo aquilo que você quer, os bons resultados. A palavra realmente ela é poderosa. Existem muitas pessoas que cumprem com algumas partes, né, bíblicas. Existem pessoas que fazem boas obras. Não estou falando agora do Abílio Diniz, até porque não sei se ele é cristão ou não é cristão, eu acho que tem alguma coisa, não sei se ele é católico, alguma coisa. Não estou falando disso, mas estou falando de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Ponto. Está cheio de gente aparentemente muito abençoadas que vão para o inferno. Tem muitos que vão dizer, eu falei em línguas, eu expulsei demônios, eu operei milagres e maravilhas, e o Senhor vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço. Por isso eu estava dizendo essa semana que eu perguntava, né? Eu perguntava para a igreja e dizia o seguinte, foi Abraão que abriu o Mar Vermelho, não foi? Sim ou não? Não? Parou o sol e a lua? Não? Clamou e fogo do céu desceu? Não? Quem clamou e fogo do céu desceu? Quem abriu o Mar Vermelho? Vamos lá. Quem parou o sol e a lua? E por que Moisés é o pai na fé?
Hã? E por que Abraão é o pai na fé? Olha que coisa incrível, né? Moisés abriu o mar vermelho, Elias clamou, fogo do céu desceu, Josué parou o sol e a lua, e o pai na fé é Abraão, que não cooperou nenhuma maravilha dessa. Não operou nenhum milagre ou nenhuma maravilha sobrenatural. Por que ele é o pai na fé? A fé da obediência, ela é mais poderosa do que de maravilhas. Até porque, eu acabei de dizer, tem aqueles que vão dizer, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu operei milagres e maravilhas. O Senhor vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço. Não vai entrar. Mas a fé da obediência, que leva uma pessoa a obedecer, conduzir a sua vida em obediência, a palavra essa é a fé mais poderosa. O quanto é importante obedecer. Então, aí é que eu quero dizer. Eu comecei falando sobre isso, discorrendo o raciocínio da história do Abílio. É que existem pessoas que continuam ainda naquela esperança, porque ela conhece, ela cita alguns versículos bíblicos, então isso vai mudar a vida dela. Isso vai trazer bons resultados à vida dela. Não vai. Pode trazer alguns, não duradouros. Não traz mudança, transformação à vida da pessoa. Porque o que traz transformação é realmente uma vida com Deus. Uma vida na fé. É um relacionamento com Deus, como nós falamos das primícias. É da hora que você acorda, a hora. Nós vamos ficar aqui aproximadamente 2 horas. Essas 2 horas que você está aqui faz de você um cristão? Sim ou não? Ou você é cristão de 2 horas? Porque tem gente que é cristão de 2 horas. Ele é cristão 2 horas que ele está na igreja. Saiu da igreja, acabou o cristianismo dele. Ele não é cristão da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Essa é uma realidade. É como amor. Amor não é sentimento, é atitude, concorda? Sim ou não? Se fosse simplesmente sentimento, pessoas que dizem que amam não faria tanta besteira como tem feito. E gratidão, que é a palavra da moda agora. E gratidão, você acha que simplesmente eu falar a Deus, Senhor, eu sou grato, obrigado, 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 e isso também define tudo? Também não. São atitudes. Atitudes que mostram a minha gratidão. São atitudes que mostram o quanto eu sou grato, o quanto eu o amo, o quanto eu o priorizo. São atitudes. Não é simplesmente eu dizer, Senhor, eu sou grato, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado. Às vezes a pessoa fala obrigado, mas ele vive como se Deus não existisse, ou se a vontade de Deus não prevalecesse na vida dele. Passa, por favor. Deixa isso aqui, volta aqui, por favor. Deixa isso aqui registrado com você e nunca se esqueça disso. Diga comigo, ó esperança de Israel. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Isso é uma regra. Todos que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó. Ou seja, passou um ventinho, apagou. Passou um ventinho, acabou. Já não tem mais. Estava lá escrito, estava bonito, tal. Passou um ventinho, apagou. Pois abandonaram o Senhor, diga comigo, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Sara-me e serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Pode passar? Meus amados irmãos, repita comigo, não se deixe enganar. Pense nisso.
Por quem? Pode ser o coração. Não se deixe enganar pelo seu coração. Não se deixe enganar por quem quer que seja. Não se deixe enganar por pensamentos. Seus pensamentos podem não ser os pensamentos de Deus. Olha a orientação, não se deixe enganar. Aí, olha aqui, por favor. Quando Adão e Eva pecou, ou pecaram, a primeira coisa que, quando Deus falou com Adão, Ele disse assim: foi a mulher que tu me deste. E a mulher? Foi a serpente. Houve arrependimento em Adão e Eva? Não, só remorso. Porque quando há arrependimento não tem justificativa. Quando realmente uma pessoa se arrepende, não tem justificativa. Ela não quer se justificar. Quebrantamento é quebra de argumentos. Ela está quebrantada, não tem argumentação. Errei, pronto, acabou. Fiz besteira, pronto, acabou. Eu estou errado. Tem misericórdia de mim, Senhor. Estou me humilhando diante do Senhor, estou me levantando, meu Deus. Mas quando há remorso, porque foi o fulano, porque foi o ciclano, mas também sabe o que aconteceu? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, então não houve arrependimento. Tem sempre uma justificativa. Tem sempre uma auto-justificação. Começou com auto-justificação, saiba que não é arrependimento. Quebrantamento é quebra de argumentos. Diga comigo, quebrantamento. Quebra de argumentos. Não tem argumentação. Errei, pronto, acabou. E não tem conversa. Estou me levantando e bola para frente. E também não tem aquela, você prestou atenção no primeiro versículo ou não? Prestou atenção no primeiro versículo? Se levanta para a vida, não para a morte. Tristeza segundo Deus, que é do arrependimento, você se levanta para a vida, não fica ali morto, tá, se lamentando. É mais ou menos assim: errei, não deveria ter errado, fiz essa besteira, não deveria ter feito, agora eu estou me levantando para nunca mais cometer, e bola para frente. Maduro, bem resolvido. Não, aí eu vou ficar ali me lamentando, até levar a morte. Que é o primeiro versículo. Volta no primeiro versículo, depois você volta aqui. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz? Não é essa. Tem que produzir o arrependimento que leva à mudança. E a gente se levanta e segue. Não fica se lamentando, e ali preso no mesmo lugar, se lamentando, morto, morrendo aos poucos. Volta lá, por favor. Pode passar. Agora como começa? Primeiro foi não se deixe enganar. Irmãos, não se deixe enganar. E agora? Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar louco. De vez em quando não falam isso de nós? Esse povo é louco. Né? Esse povo é louco. Essas coisas que eles falam são loucas. Eu que acho loucura. De vez em quando eu escuto algumas coisas. Como outro dia eu falava com uma pessoa e o pai disse que o pai falava para a mãe que o pai estava festa de carnaval e postando e fazendo as suas selfies, seus videozinhos, postando no Instagram e aquela coisa. E aí ela falou: para,
ao exemplo para as crianças. Não, tem que preparar, porque daqui a pouco vai ser eles. Eu falei, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai ser eles. Eles já, naquela imundície, naquele lugar podre, imundo, ele já dizendo que daqui a pouco será os filhos. Espera aí, para mim isso é inconcebível. Para mim isso é inconcebível. Isso não se cogita, isso não é lugar para você, meu filho. Ao meu ver, deixa para lá. Para pensar numa pessoa que está num ambiente desse. Está à procura do quê? Carne, pecado. Só satisfazer e alimentar a carne. Só. E com isso o casamento destruído. Porque o casamento estava destruído. Com isso, problema com os filhos. E a pessoa não consegue enxergar. A pessoa não consegue enxergar. São coisas, são loucuras. Como eu escutava acerca de um pai, que é um profissional, aos olhos de muitos, um grande, um mega profissional, que tem vivido um péssimo relacionamento familiar, e que os filhos olham e dizem assim: eu te odeio. Eu te odeio, você é um merda. Ele diz para o filho, ele vira para o filho e diz o quê? Estou no caminho certo. Então estou conseguindo atingir meu alvo, meu objetivo. Que você me odeie. Pensa comigo. Olha as loucuras que a gente vê. Olha as loucuras, porque tem gente que não fala, mas tem gente que está fazendo a mesma coisa. Não é verdade? Tem gente que não fala, mas tem gente que está fazendo a mesma coisa. E isso por quê? Cegueira, falta de sabedoria. Eu estava lendo, acho que nessa quarta-feira, até uma oração que eu vou postar. Meninas, pega aquela referência que eu pedi para vocês, eu acho que na quarta-feira, de Coríntios. Pega elas, por favor. Olha aqui que coisa linda, ó. Irmãos, pensem no que vocês eram como foram chamados. Diga comigo, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que era para o mundo é loucura, diga comigo, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é, diga comigo, insignificante, desprezado, e o que nada é, diga comigo, para reduzir a nada o que é. Você vê, quando Deus nos escolheu, volta o primeiro aqui. Quando Deus nos escolheu, poucos eram de sábio, ou sábios segundo este mundo. De padrões, poucos eram poderosos, poucos de nobre nascimento. Quando Deus nos escolheu, quem éramos nós? É verdade ou não é? Sim ou não? Quem éramos nós? Quando Deus me escolheu, quando eu li isso aqui, eu pensei, que coisa mais linda, porque eu me identifiquei. Quem era eu quando Deus me escolheu? Segundo os padrões humanos, quem era eu? Quem? Poucos poderosos, quem? Só que Ele tem levantado pessoas como nós, realmente para confundir os poderosos, a sabedoria deste mundo, para reduzir a nada. Muitos de nós que éramos desprezados, como diz o último versículo, volta ali por favor, insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é. Por isso que nossas vidas é um mistério para muitos lá fora.
Eles olham e não acreditam, não tem uma explicação, porque a palavra se cumprindo em nossas vidas. Amém? Volta lá, por favor. Jesus respondeu, agora outro, Mateus 24:4. Jesus respondeu, diga, cuidado que ninguém os engane. Não se engane, não se deixe enganar, e cuidado que ninguém os engane. Entendeu ou não? Não se engane, cuidado, examine, cuidado, analise se você não está se enganando. Não se deixe enganar, cuidado, não se deixe enganar por quem quer que seja. Não vai adiantar virar para o Senhor e dizer como Eva ou como Adão. Ah, foi a mulher, ah, foi a serpente. Não vai resolver. Cuidado que ninguém os engane. E cuidado que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Há caminho, Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem. Diga comigo, mas no final conduz à morte. Ah, eu acho que eu estou no caminho certo. Examine. Examine. Examine o caminho. Confronte os seus caminhos com a palavra. Confronte com o que está escrito. Sempre confronte os seus sentimentos, seus pensamentos, o que está no seu coração. Confronte. Por quê? Há caminho que parece certo ao homem. Será que é mesmo? Mas no final conduz à morte. Eu não posso, eu estou seguindo o meu caminho. Não siga não, siga o de Deus. Siga o seu não. Siga o de Deus. Certifique-se que você está no caminho do Senhor. Porque se você estiver no seu caminho, pode ser que o Senhor não esteja com você nele. Mas se você estiver no caminho do Senhor, Ele está com você. E te direcionando, te dirigindo, te instruindo. Instruindo no caminho que deve andar. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Diga comigo, deem fruto, Mateus 3:8, deem fruto que mostre o arrependimento. Espera aí, eu estou arrependido, cadê o fruto? Entendeu ou não? Eu estou tão arrependido, cadê o fruto? Tem que ter fruto, porque senão é remorso. Remorso você vai continuar fazendo, vai continuar doendo, você vai continuar até não sentir nada mais. É mais ou menos assim, tem coisas na vida que a gente não pode se acostumar. Tem coisas na vida que a gente não pode se acostumar. A gente tem que estar o tempo todo vigiando. Porque se você se acostumar, é um caminho sem volta. Se deem fruto que mostre o arrependimento. Espera aí, se houve arrependimento, houve mudança. Agora vão aparecer o fruto dessa mudança. Se não há fruto, não houve arrependimento. Só remorso. E aí, as coisas não mudam. E nós estamos falando, lembre-se, tudo que nós falamos do período terreno e do período eterno, que depende do período terreno. Deem frutos que mostrem, diga comigo, deem frutos que mostrem Você sabe que, olha o que eu vou falar para vocês, eu vou falar com muita cautela, sobre o que eu vou falar, porque isso requer cautela pelas fontes que eu tenho como informação.
Você vê que o mundo espiritual é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, tão séria, e as pessoas ignoram o mundo espiritual, que eu tive informações agora, recente, de profissionais da área que não vão entrar fundo nessa área, não vão, até porque é uma questão de ética, mas olha como o mundo espiritual é sério. Os médicos, principalmente da área de transplante, estão se deparando com uma situação assim assustadora. Que pessoas que partiram, por exemplo, suicidas, pessoas depressivas, pessoas com sérios problemas emocionais, o transplantado, o que recebe o órgão daquele, tem o mesmo problema, desenvolve o mesmo problema. Está entendendo ou não? É mais ou menos a gente que, como é bom, né? Como é bom a gente ter... eu tenho um caso na igreja, que os mais antigos se lembram disso, que era uma senhora, que ela tinha... Quando eu a conheci, a mãe dela faleceu com 11 tumores do reto à garganta. Explodiu o intestino e fezes para todos os lados. Infecção generalizada e etc. Quando a mãe morreu, em questão de dias, ela caiu enferma. Em questão de dias. E qual era o problema? 38 tumores do reto à garganta. 38. E aí, isso é um caso real, verídico. Não estou citando caso de ninguém não. Esse é um caso que eu atendi. Ela viu o programa da igreja. Ela acreditou, ela sentiu no coração dela de ligar na igreja e pedir para que um pastor fosse orar por ela. E eles foram. E ela manifestou já ali. Ela manifestou com o demônio que estava na mãe, quando a mãe partiu, entrou nela. E esse caso foi um caso assim, logo depois ela recebeu o alta, que ela estava desenganada no hospital. E quando ela recebeu o alta, a primeira coisa, ela veio na igreja. E ela veio para que eu a atendesse. E ela veio toda debilitada, fraldão, né? E quando ela sentou para conversar comigo, e eu comecei a conversar com ela, eu olhei dentro do olho dela, eu já vi que tinha algo errado. E quando eu falei, em nome de Jesus, eu te repreendo, mas foi a conta, ela explodiu. Ela passou a mão no computador, na mesa, e jogou tudo para o chão assim, e já levantou naquela violência. Eu pensei, a mulher quase que tivemos que carregar a mulher até a minha sala, porque não conseguia subir a escada. Quando o demônio tomou o corpo dela, era outra pessoa, de uma agressividade violenta, e aí
Aí eu entrei a fundo, era o mesmo demônio, eu levei a mãe dela e vou levar ela também. Eu estava na mãe dela e vou levá-la também. E aí eu repreendi, eu expulsei aquele demônio, eu fiz aquela limpeza na vida dela, ela foi curada, se levantou completamente, veio, deu testemunho, começou a trabalhar, a vida seguiu a outra realidade. Então onde eu quero chegar? O mundo espiritual é mais real do que se imagina. Ele é muito mais real, muito mais verdadeiro do que as pessoas imaginam. E olha o quanto nós precisamos. Isso agora eu tive essa semana, essa informação. Quantas pessoas estão, você vê que um transplante, as pessoas estão recebendo aqueles mesmos sentimentos, aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas características que tinha no falecido, está no que recebeu o órgão. Olha como é sério. Olha como é sério o mundo espiritual. Você vê que realmente se a gente não estiver debaixo de oração, não tiver o tempo todo em oração, quebrando, consagrando, abençoando, repreendendo, né? Consagrando a nossa vida, consagrando o que é nosso, consagrando tudo, você está exposto. Você pode, uma área que você descuida da sua vida, uma área que a pessoa destrói, ou distrai. 1 Coríntios 10, 12, assim aquele que julga, diga comigo, estar firme, cuide-se, para que não caia. Diga comigo, esse é um dos versículos, um dos menores versículos da Bíblia e dos mais importantes. Curtinho e objetivo. É um dos menores versículos da Bíblia. Mas olha a importância dele. Diga comigo, e não deem lugar ao diabo. Não dê lugar, não dê margem, não dê brecha. Não dê, porque se ele encontrar lugar, ele vai entrar e faz um rombo. Se ele encontrar lugar, ele vai entrar e vai fazer um rombo. Um dos menores. Esse caso que eu estou citando aqui, esse caso dessa... Quem lembra desse caso? Quem é mais antigo aqui lembra desse caso? Tem aí, muita gente lembra. Pois deu testemunho, a vida seguiu. Mas foi um caso assim... Eu levei a mãe dela, mas tanto é que a mãe morreu, ela deu, se não me engano, foi coisa de 9 dias, ela caiu. 9 dias. O mesmo demônio que levou a mãe entrou nela. Estava... Quando ela ligou na igreja, ela estava desenganada. Não tem mais o que fazer. Tem mais o que ser feito aqui. Vai para casa para esperar. Passam. Diga comigo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da... O cristão tem um selo, gente. O cristão tem um selo. E nós precisamos ter cuidado se realmente temos esse selo. Se produzimos fruto de arrependimento e se produzimos o fruto do Espírito, que é o que caracteriza que temos o Espírito. Se produzimos o fruto do Espírito, se produzimos fruto de arrependimento, se realmente mudamos, se houve arrependimento, mudamos, ou a única coisa que mudou é que agora você pertence ao Ministério Mudança de Vida. Você era católico, agora está no Ministério Mudança de Vida. Era evangélico, agora está no Mudança de Vida. Eu era espírita, mas agora eu estou no Mudança de Vida. Não é essa mudança. É mudança mesmo. E se há mudança, fruto. Fruto de arrependimento. E se
Eu não tenho o Espírito, eu preciso ter, porque o Espírito também tem fruto. Onde ele está, produz fruto. Gálatas 5. E é o selo. É o selo de qualidade. É o selo. Se não tem, não passa para dentro. Nós somos selados. Tem um selo que é um controle de qualidade do cristão. Não entristeçam o Espírito Santo. Antes de entristecer quem quer que seja, eu posso estar entristecendo o Espírito Santo. Antes de entristecer o A, o B ou o C, eu posso estar entristecendo o Espírito Santo. Antes de fazer um comentário que muitas vezes eu julgo não ser um comentário tão sério assim, pode ser que eu esteja entristecendo o Espírito Santo. Antes de eu permitir que saia, deixa eu pensar, deixa eu vigiar. Porque a palavra que vai sair da minha boca pode ser que entristeça o Espírito Santo. Assim eu lhes digo, Efésios 4,17, e no Senhor insisto, não vivam mais como gentios, que vivem, diga comigo, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. É sempre muito importante, às vezes, a gente ouve tudo isso e diz assim, bispo, mas isso tudo não é uma coisa fácil. Mas quem disse que seria? Por isso muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso é uma escolha que nós fazemos. Nessa vida nada é fácil. Você quer fazer o curso de Direito, tem que passar no exame da OAB. Muitos prestam, poucos passam. Você quer prestar um concurso público, você vai ter que estudar mais que os outros. Você quer passar num concurso qualquer, você tem que se esforçar mais do que a grande maioria. Nós também. Porque nós vencemos, temos que vencer a nós mesmos, temos que vencer a carne, as nossas emoções, o pecado, o diabo. Temos que estar envolvidos com as coisas certas. Envolvidos com a coisa errada. Não vai funcionar. Não dá certo. E não adianta a gente... eu não consigo me encher de Deus, do Espírito de Deus. É o que nós sempre falamos, né? Presta essa garrafa, essa botija aí. Olha você aqui, ó. Sabe o que vai acontecer com você nesse culto? Isso aqui. Sabe o que vai acontecer se você vier amanhã? Isso aqui. Se você vier depois da manhã, isso aqui. Você vai se enchendo aos poucos. Está vendo como é difícil encher? Como é difícil encher? Água parada vira lodo. Água parada evapora. Eu tenho a minha fé, ela evapora. Se você se encher, bispo, agora eu estou cheio, não está garantido.
Qualquer coisa que cair aqui, ó, se eu pingasse, tivesse o suquinho de uva da ceia aqui, eu ia pingar aqui dentro. Que cor ia ficar essa água? Vermelha. Como eu faço para limpar essa água? Tem que transbordar. Encher não. Transbordar. Que a água limpa entra e joga a suja para fora. A água limpa entra e joga a suja para fora. O Espírito Santo entra e joga para fora a impureza. O Espírito Santo entra e joga para fora a impureza. O Espírito Santo entra e joga para fora a impureza. Já estou respondendo o que você tem que fazer. O que você tem que fazer para vencer sentimentos, pensamentos, o que você tem. Eu não consigo. O Espírito Santo vai entrando e vai jogando para fora. A palavra vai entrando e vai jogando para fora. A palavra vai entrando e vai fazendo você transbordar. A palavra vai entrando e vai jogando a impureza. Sentimentos, pensamentos, fraqueza, mágoa, ódio, rancor, carnalidade. A palavra entra e vai jogando para fora. A palavra entra e vai jogando para fora. É a única maneira. É a única maneira, não tem outra forma. Senão a gente não consegue. Aí a pessoa fala assim, eu vim na igreja, mas... Não, você vem na igreja, você recebeu uma medida pequena. Você não vai se encher num culto. Você não vai transbordar num culto. Você vai transbordar à medida que você vai se enchendo. Pode deixar. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Estou terminando, tá? Olha, eu falei estou terminando, você fala assim, fala. Aí, ó, não quero que o senhor termine, está tão gostoso. Né? Está tão gostoso, bispo. Ou tem outros que estão falando assim, estou doido que o senhor acaba logo esse culto, viu? Já tocou demais nos meus pontos aqui, eu já estou nervoso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram, diga comigo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, as atitudes do velho homem, os pensamentos do velho homem, a natureza do velho homem, o temperamento do velho homem, já não serve mais. Arranca essa veste, arranca ela. A serem, diga comigo, a serem renovados no modo, o que está ali? Pronto, é o ponto de partida. A serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar. Se não muda o modo de pensar, não muda o modo de agir. Padrão de pensamento modela comportamento. Diga comigo, padrão de pensamento modela comportamento. Você não consegue, se você não muda o padrão de pensamento, você não consegue modelar o seu comportamento. Mas quando a gente muda o padrão de pensamento, nós mudamos o padrão de comportamento. Passa a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais no outro tempo andastes conforme o curso deste mundo, segundo o chefe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha isso, olha como é sério isso. Nos quais no outro tempo andaste conforme o curso deste mundo, segundo o chefe das potestades do diabo, potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Passa. Entre os quais todos nós também outrora andávamos nas cobiças da carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Diga comigo, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Opa, é o que nós começamos falando. Cuidado, porque nem toda a vontade pode ser simplesmente da carne e dos pensamentos. E aí?
Talvez tenha aquele que está assim agora, mas como eu sei, bispo? Pela palavra. Pela palavra. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Eu estou dizendo, ninguém se conhece até conhecer a palavra. Ninguém se conhece até conhecer a Deus. Conhecer o Espírito de Deus. Não há como você se conhecer. Por isso que as pessoas nunca sabem o que fazer. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela sua grande caridade com que nos amou. Mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga comigo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça é que sois salvos, diga comigo, pela graça, favor imerecido de Deus, sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para, diga comigo, boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Fique em pé, por favor. Olha isso aqui. Estejam sóbrio, bem equilibrado e autodisciplinado. Esteja sempre atento e cauteloso. Diga comigo, esteja sóbrio, que significa bem equilibrado e autodisciplinado. Sobriedade. Esteja sempre atento e cauteloso. Aquele seu inimigo, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, ferozmente faminto, procurando alguém para devorar. Mas resista a ele. Seja firme em sua fé. Contra o seu ataque enraizado, estabelecido, imóvel. Sabendo que as mesmas experiências de sofrimento estão sendo experimentadas por seus irmãos e irmãs em todo o mundo. Você não sofre sozinho. Diga comigo, você pode superar. Você sabe o que está dizendo? Que seja qual for o ataque, a tentação, a provação, você pode superar. Você tem graça para isso. Você tem favor, o Espírito Santo para isso. Quando a gente diz assim, eu não consegui, não é verdade. Porque se nós oramos, se nós orarmos, buscarmos ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, me fortalece, me ajuda a vencer. Me ajuda a vencer essa tentação, me ajuda a vencer esse desafio, me ajuda a vencer minha carne. Me ajuda a vencer esse pensamento, esse sentimento. Me ajuda. Eu quero o arrependimento e não o remorso. Você vai vencer. Você pode superar. Nós precisamos, grave isso, eu falo isso com responsabilidade sobre a tua vida, com muita seriedade, mesmo correndo o risco de muitas pessoas às vezes não gostarem daquilo que houve, como houve dentro da igreja. Mas eu não quero jamais que Deus cobre de mim por não ter transmitido com a devida seriedade a palavra e levado a cada um a oportunidade de mudança, arrependimento e não remorso. Arrependimento que produz frutos, ou frutos de mudança, frutos de arrependimento.
lembre-se que o remorso você vai sentir, mas você sempre vai ter uma justificativa. Sempre vai ter uma argumentação. Sempre. Eu fiz mais. Mas também o arrependimento não tem argumentação. Errei, pronto e acabou. Eu errei. Eu falhei. Deus tem misericórdia de mim. Eu estou me levantando. Isso eu não faço nunca mais. Até porque nós precisamos, se nós estamos na igreja e nos propomos a ser realmente cristãos, então temos que ser de verdade, porque senão nós não estamos nem cá nem lá. É verdade ou não é? Nem curte o mundo direito e nem não vai nem saciar, né? Já que aquele que está sujo, surge-se ainda mais, diz a Bíblia. Mas aquele que está limpo, santo, santifique-se ainda mais. Olha como é. Santifique-se ainda mais. Santifique-se ainda mais. E se nós fizemos essa escolha, tomamos essa decisão de sermos cristãos, então vamos ser de verdade. Vamos ser para valer. Para não perder o nosso tempo. E realmente estar atento e examinar, fazer uma autoanálise, se nós nos arrependemos realmente. Perdão de pecados é quando há arrependimento. Se não há arrependimento, não tem perdão. Você entendeu ou não? Perdão de pecados é quando há arrependimento. Se não há arrependimento, não tem perdão. Então nós não podemos ter remorso, e sim arrependimento. Verdadeiro, genuíno arrependimento. Feche os seus olhos. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala e nos dá a oportunidade, nesse domingo, de uma reflexão profunda. Profunda. Não seja dirigido pelo seu próprio coração. Enganoso é o coração. Cuidado. Não seja dirigido pelos seus pensamentos, pela sua cabeça. Pela sua cabeça. Porque há caminhos que ao homem parecem caminhos corretos. Mas o seu fim são de morte. A primeira morte é espiritual. A primeira morte é a morte espiritual. Não, seja dirigido pela palavra. Seja conduzido pela palavra. Confronte sempre seus pensamentos e sentimentos com a palavra. Não se engane e não se deixe enganar. E não deixe que ninguém te engane. Olha isso. Não se engane, não se deixe enganar e não deixe que ninguém te engane. Certifique-se. Nós somos confrontados pela palavra hoje a produzir fruto, ou frutos de arrependimento, onde há mudanças. Não adianta a gente chorar, não adianta a gente se lamentar, sentir angústia, tristeza, dor e continuar fazendo a mesma coisa. É verdade ou não é? Não adianta. Nós sentimos, como lemos, traz dor, mas essa dor produz mudança. Essa dor produz mudança. E mudamos de verdade. Até porque nós estamos falando da nossa salvação.
E não podemos perder tempo. Certifique-se que você realmente tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Amor não é sentimento, é atitude. Gratidão não é sentimento, é atitude. Porque também não adianta a pessoa falar sou grato, e as atitudes mostram que não é bem assim. Não, são atitudes. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual foste selado. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. E hoje, tome uma decisão de verdade. É arrependimento. Arrependimento leva a mudança. Bispo, do que eu tenho que me arrepender? A gente sempre sabe. Não pense você que nós estamos falando de pecado aqui deve ter de tudo, né? Mas não pense que a gente está falando, não, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Não estamos falando só disso. Nós estamos falando de muitas outras coisas. Nós estamos falando de mudanças. Nós estamos falando de priorizar a Deus. Nós estamos falando de vigiar nos pensamentos, nos sentimentos, no coração. Nós estamos falando de caminhos. Há caminhos que parece que está certo, né? Parece. A primeira coisa que você tem que analisar é como está a tua vida espiritual. Está bem ou está mal? Está forte, cheio ou está vazio? Angustiado, sem paz, uma insatisfação que tem tomado conta do seu coração. Um vazio. A gente sempre sabe quando a gente não está bem espiritualmente. O quanto de sede, o quanto de fome você tem. Esse é um termômetro. Se você não tem sede, se você não tem fome, esse é um termômetro que algo não está bem dentro de você. Porque quando nós temos sede, nós temos fome. Nós queremos saciar essa sede. Nós queremos saciar essa fome. Nós buscamos nos alimentar, matar a nossa sede na presença do Senhor. Então, deem frutos de arrependimento. Deem frutos de arrependimentos. Deus tem muito para você. Só que Ele vai dar a cada um segundo a sua capacidade de lidar. E Ele está te analisando. Ele está analisando como você administra a sua vida, como você administra o seu tempo, como você tem administrado a sua vida espiritual. E se você não mostrar a Deus que você está preparado, como Ele pode aumentar a medida? Que você vai se afastar ainda mais. Você vai se distanciar ainda mais. Você vai seguir na direção. E lembre-se sempre que o nosso termômetro não é o quanto temos prosperado. Não. O grande termômetro é interno. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ninguém é mais filantrópico do que Bill Gates. E outros mais. E não quer dizer que eles vão para o reino. São pessoas que contribuem absurdamente para a filantropia. E não quer dizer que vão para o reino. Então, é interno.
E nós sabemos como nós estamos. Nós sabemos. E quando nós sabemos, é palavra se não me engano, de domingo. Não deixa a tua lamparina, a tua candeia, a tua vasilha vazia. Põe azeite nela. Não deixa o fogo apagar. Não deixa. Não deixa. Isso é você. Ninguém vai encher a lamparina por você. A vida espiritual de cada um é responsabilidade individual de cada um. Não deixa. Enche a sua vasilha, para que a sua lamparina, o fogo não apague. O fogo esteja sempre ardendo. Fala com Deus. Essa oração é sua. Esse momento é seu com Deus. Peça ao Espírito Santo que te fortaleça. Peça ao Espírito Santo que te levante. Peça ao Espírito Santo que te ajude a dar fruto de arrependimento. Peça ao Espírito Santo, com toda a tua fé,